Vamos estabelecer aqui uma relação entre a derivada e a velocidade. Suponhamos que há um veículo que se desloca a 80 km por hora. Quando nós fazemos uma afirmação destas, que traduzimos assim, o que queremos dizer é que ao fim de uma hora, se ele começou num dado ponto A, ao fim de uma hora ele percorreu 80 km. Em uma hora, ao fim de 2 horas, ele percorreu 160 km. E isto ao fim das 2 horas. Etc. Ao fim de 3 horas teria percorrido 240 km e assim sucessivamente. O carro tem uma velocidade constante. Suponhamos que nós chamamos ao y a distância percorrida em quilómetros e ao t o tempo em horas. Então, para um carro que se desloca a velocidade constante, o y é igual a 80 vezes t. E repara que isto corresponde ao gráfico ser uma reta. Esta fórmula que aqui está rodeada, ela representa de facto, sendo o y a distância percorrida e o t o tempo, ela representa a distância percorrida por um veículo que se desloca a 80 km por hora. E então, no nosso gráfico ficava assim, ao fim de uma hora, suponhamos que é aqui, o carro tinha percorrido 80 km, e ao fim de 2 horas, tinha percorrido 80 mais 80, e aqui dava 160, etc. E o que caracteriza esta representação gráfica é que, se eu marcar uma distância qualquer, um espaço de tempo qualquer aqui, neste espaço de tempo, como podes ver, o carro percorreu esta distância que aqui está. E se eu marcar o mesmo intervalo de tempo noutra região temporal qualquer, a distância percorrida é exatamente a mesma. E isto é o que caracteriza uma velocidade constante. Claro que se o carro, em vez de ir a 80 km a hora, fosse a 100 km por hora, então o que nós teríamos era uma reta mais inclinada e ao fim de uma hora o carro teria percorrido 100 km em vez de ter percorrido apenas 80. Portanto, quanto maior a inclinação da reta que representa a distância em função do tempo, maior a velocidade a que o veículo se move. Suponho agora que a relação da distância percorrida y com o tempo é esta que aqui está. É uma parábola que está representada aqui por esta curva. E uma coisa que nós podemos ver é que ao fim de uma hora, se substituirmos nesta expressão t por 1, a distância percorrida são 20 km. Y igual a 20. É o que podes ver aqui no gráfico neste ponto, é o ponto 1,20. Ao fim de 2 horas, a distância percorrida são 80 km. Substituindo aqui 2, dá 4 vezes 20, 80. É o que podes ver aqui, 2 horas, quilómetros, 80. Ao fim de 3 horas, o carro percorreu 180 km. Portanto, para t igual a 3, a distância percorrida é 180. Há algo que podes ver aqui de uma forma imediata. Neste primeiro troço de uma hora, o carro percorreu 20 km. Significa isto o seguinte: se ele tivesse ido à velocidade constante de 20 km por hora, ele estaria a uma velocidade. A velocidade constante tem um gráfico linear, como há pouco viste. Se a função que representa a distância percorrida com o tempo, em vez de ser a curva azul, fosse a reta vermelha, ele percorria uma distância igual. Mas para o caso das 2 horas, ele teria que ter percorrido, se fosse a uma velocidade constante nas primeiras 2 horas, a curva que representa a distância percorrida com o tempo já era esta. Portanto, é uma velocidade maior do que a da curva a vermelho que aqui está.
Outra coisa que podes ver é que entre estes dois instantes, se tu traçares a reta entre estes dois pontos, que representa a distância igual percorrida entre eles se fôssemos a uma velocidade constante, vemos que a velocidade constante para percorrer neste intervalo esta distância é uma velocidade maior do que, por exemplo, a velocidade para percorrer neste intervalo de tempo a distância que aqui está. Em suma, podes ver que, à medida que o tempo passa, o veículo vai andando cada vez mais rapidamente. E uma pergunta que tu te podes fazer é: se exatamente neste instante, a 1h30, olharmos para o velocímetro do nosso carro, a que velocidade é que o nosso carro vai? Neste instante aqui, na 1h30, ou seja, 1h30 depois de se iniciar a nossa viagem, nós olhamos para o velocímetro do nosso carro e perguntamos a que velocidade é que ele vai. Uma maneira que tu tens de tentar aproximadamente ver isso é calcular a velocidade média usando estes dois pontos. E que tu tens da hora zero até à 1h30 passou 1h30 e o carro nesse intervalo de 1h30 percorreu 45 km. Portanto, a velocidade média que o carro seguiu é 45 km sobre 1h30, o que te dá 30 km por hora. Portanto, se o carro partisse deste ponto à velocidade constante de 30 km por hora, passado 1h30, teria percorrido 45 km, que foi o que fez seguindo a curva que aqui está. Mas tu podes ver que, por exemplo, se em vez de considerares este intervalo todo, considerares apenas este, então, entre o instante 1 e o instante 0, 1,5, o carro percorreu de 20 para 45 km. E, portanto, a velocidade média, tomando como instantes estes dois, é 45 menos 20, que está aqui em cima, sobre o tempo 0,5, e isto dá-te 50 km por hora. Portanto, a velocidade média começa a ser mais elevada à medida que nós caminhamos nesta direção da nossa curva. E agora, se nós formos aproximando este ponto deste, nós vamos ter velocidades médias cada vez mais próximas da velocidade que o carro tem neste instante, porque à medida que os pontos estão mais próximos, a curva fica mais linear. À medida que tu tomas pontos cada vez mais próximos entre si, o troço da curva tende a ser menos retorcido, se quiseres pensar assim, e a ser mais parecido com uma reta. E o que acontece aqui é que a velocidade a que o carro se desloca neste ponto que aqui está é exatamente a inclinação da reta tangente à curva. Não é dado por esta reta, que não está ainda sobre o ponto, nem é dado por esta reta, é dado pela reta tangente. E isso corresponde ao valor da derivada da função no instante t e meio. E se tu fizeres esses cálculos, se derivares em ordem a t e substituís o t por 1,5, dá-te 60.